Olá, boa tarde a todos. Aqui é da Loja Teosófica Cheira do Norte, Recife. E hoje vamos dar prosseguimento à nossa palestra sobre a vida de Cristo, do nascimento à ascensão, que é um livro do Geoffrey Hodgson, escrito no início do século passado, na metade do século passado, e que é de uma profundidade assim tremenda. Eu recomendo todo mundo a adquirir esse livro. Aqueles que querem, né, ter um conhecimento esotérico à luz da teosofia, do significado de certas situações, vivências, passagens da Bíblia, né, do Novo Testamento, mais especificamente, né? Então, nós vimos logo na primeira parte sobre essa ressurgência da religião sabedoria, que atualmente tem o nome de teosofia, que se estendeu de 700 a.C. a 300 depois de Cristo, com o surgimento de pessoas assim iluminadas, né? Como Lao Tse, Confúcio na China, Senhor Buda e Shankaracharya na Índia, por exemplo, né? Além de muitos outros que são bem famosos, tanto no meio esotérico como na sociedade no meio geral, no meio acadêmico e tudo mais. E como o Geoffrey era sacerdote da Igreja Liberal, Católica Liberal, ele era um profundo estudioso, né, conhecedor da Bíblia Sagrada. E ele considerava a Bíblia, como ele colocou logo lá nas primeiras páginas, como um cofre da sabedoria oculta. E que para a pessoa realmente entrar no ensinamento, né, que é dado, a pessoa tem que ter um conhecimento da linguagem simbólica, não fazer as interpretações de maneira literal, né? Considerar ali as palavras e as narrativas como tendo ocorrido exatamente daquele jeito, né? Inclusive, tem um rabino, infelizmente estou esquecido do nome dele, mas ele, em relação aos conhecimentos, ele diz assim: pense num ovo. O ovo tem três partes principais, né? A casca, a clara e a gema. A casca seria o conhecimento exotérico, o que é dado para o público. O esotérico, que é um conhecimento íntimo, é um conhecimento que vem de dentro e que seria representado pela gema. Mas aí a clara seria o quê? Que já tem aí o exotérico, que é a casca, e tem o esotérico, que é representado pela gema. A clara seria como que o conhecimento que aquele discípulo iniciado busca, né, na senda, aprender, conhecer, estudar e meditar a respeito. Que a partir daí é com a gema, utilizando a clara como alimento, é que vai poder, então, se expandir, se transformar de uma estrutura inerte num ser vivo alado, né, que vai romper a casca e ganhar a liberdade. E o reverendo Woods, lá em 1961, num discurso dele na catedral, ele falou assim, que os antigos relatos do Gênesis, sobre criação, sobre Adão e Eva e tudo mais, não precisa de consolidação científica, nem histórica ou documental, para que se considere como legítimo, não. Eles expressam verdades de natureza eterna, são mitos, ensinando verdades espirituais por meio da alegoria. E aqui também está sendo desenvolvido mais profundamente o mesmo tema, mas chegando já no Novo Testamento, ele diz assim: os evangelhos eles foram escritos por homens profundamente iluminados, que o propósito desses homens não era simplesmente descrever a biografia, né, do grande personagem histórico, mas sim o de revelar sob os véus da alegoria e da simbologia verdades que são eternas. Então, a ascensão ao ser crístico, ou adeptado, como nós chamamos na teosofia,
ele passa por grandes iniciações. Que a gente tem que saber que a religião diz respeito tão somente à descoberta de cada indivíduo do seu próprio ser divino. E o Logos ele é a trindade, né? Logóica, tem o primeiro aspecto, que é o Pai, o segundo, o Filho, o terceiro, o Espírito Santo. E que no seu ser mais interno, o homem é a mônada, né? No seu ser mais interno, ele é a mônada. Então, essa familiar história pode ser considerada, do ponto de vista histórico ou literal, como no sentido alegórico. E é esse sentido que é dado aqui, né? Sentido alegórico, simbólico. E também que todos os eventos narrados ali nos evangelhos, eles foram ordenados e usados, né? Eles não foram simplesmente, como foi dito, a narrativa. A maioria das coisas que estão sendo escritas ali, relatadas, elas ocorreram, mas outras não, outras foram acrescentadas, né? Foram adicionadas para que o grande drama da vida cósmica e humana fosse alegoricamente composto e relatado. E ele deu 4 chaves para que a pessoa pudesse ter um entendimento melhor. Ele diz, na realidade, são 7, mas ao nosso momento histórico, só 4 são revelados, né? E estão aí, como a gente já viu anteriormente. Então, vem a questão da anunciação e concepção, ou conceição, Imaculada Concepção, Imaculada Conceição, à luz da teosofia. Na realidade, todos os eventos, a partir de agora, vão ser relatados à luz da teosofia. Ele não se ateve à questão de estar considerando a validação, né, se realmente aquilo ocorreu literalmente, né? Então, ele dá aqui na anunciação as características, né, do poder gerador, da vontade divina, a capacidade de conceber e a sabedoria divina, que é o resultado da interação desses dois. Depois teve o nascimento, que tem a interpretação cosmogônica, e tem também a interpretação puramente humana, né, que é o resultado final da nossa evolução, que é o desenvolvimento pleno da faculdade da intuição espiritual. A chegada dos magos, né, que esses homens sábios, né, vieram de longe, eles são, na realidade, ministros do Logos Solar, e vieram venerar, né, a Jesus, fazer uma ritualística cerimonial, invocando ajuda divina e angélica para esse novo ser recém-nascido. E também afirma, assim, que as qualidades elevadas da natureza humana, quando encontradas e reconhecidas, merecem ser adoradas. E aqui fala do batismo, e no batismo é colocado assim o que representa cada uma dessas situações, como, por exemplo, o deserto, que é um lugar de secura espiritual, aridez mental, o Rio Jordão, que é a corrente da vida espiritual. Quem João Batista representa, né? Na realidade, ele personifica influências admonitórias, preventivas, e o acordado idealismo é alguém que está sempre lá, apontando o caminho, indicando, né? E essa missão de João Batista, ele também indica uma necessidade fisiológica, a roupa, o ascetismo dele, né, adotado nessa fase da evolução humana, que vai chegando um momento na nossa vida que a gente vai deixando de lado certas condições de vaidade, de luxo, de coisas assim mais ligadas à materialidade. Vão tendo uma vida mais simples e mais austera. E aqui existe, nessa terceira parte, então, foi visto o ministério de Jesus, colocando Cristo como o Filho de Deus e Jesus, o Filho de Maria. E dentre todos os eventos ali que o Geoffrey narrou, eu escolhi
as 3 tentações de Cristo, né? De Jesus, propriamente, né? Porque o Cristo, sendo filho de Deus, um dos aspectos da deidade, ele não está sujeito, né, a tentações, mas Jesus, o filho de Maria, sim. Então, nós vimos nesse dia, nessa palestra, isso aí. Aí vem da primeira tentação, a segunda, a terceira, e depois, quando ele vence, né, todas essas situações, então os anjos chegaram e o serviram, né? E é assim, a existência da pessoa é reconhecida como uma expressão do ser supremo ou ser total, plena de bem-aventurança e o estado elevado de consciência sem restrições. E o que eu achei assim fundamental foi essa questão assim, ele se comunica, o ser, quando chega nesse patamar, ele se comunica com os aspectos divinos de todos os outros seres. Não importa como aquela personalidade esteja se expressando no momento. Então, na última palestra, então foi falado das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Então, isso aqui já foi exposto. E terminamos com a transfiguração, né? Onde é um fenômeno experienciado pela pessoa que já chegou ao topo, né, dos caminhos superiores. É quando ocorre um esplendor durante o ato iniciatório. O centro da consciência daquela pessoa, daquele ser, ela se une com o do universo e o da divindade que o preside. Então, começando hoje, né, o assunto novo, que é a parte final. Então, tem a crucificação. Então, essa crucificação de Cristo, ela ocorreu no Gólgota, que era um monte, né? E essa palavra Gólgota significa caveira. E é um nome, assim, do lugar onde Jesus foi crucificado e fornece uma chave para que possa ser entendido o significado esotérico de sua paixão e morte. Quando a gente pensa na caveira, esqueleto é o corpo todo, né? Mas caveira é a parte da cabeça, né? O crânio. E é lá onde está o nosso cérebro, né? O encéfalo, e que ele é o instrumento de manifestação da nossa mente. Então, essa caveira é lá na nossa mente que deve ser crucificada. Como Helena Blavatsky, tantos livros da teosofia ensina, a mente é a assassina do real. Então, é essa questão de crucificar, de anular a nossa mente. É esse o sentido do Gólgota, né? Então, o grande triunfo ele deve ser obtido e a grande iluminação deve ocorrer no órgão físico da consciência. Porque a consciência, mesmo sendo transcendente, precisa de um instrumento material para ela poder se expressar, né? Então, a consciência transcendente no mundo imanente surge como mente cósmica e, à medida que os planos vão decaindo em vibração, surge tanto a mente concreta, que é a mais inferior, e depois, na tríade superior, já tem a mente subjetiva, né? Então, é esse grande triunfo que deve ser obtido, pois não é o homem físico que é crucificado, que ressuscita da morte, mas o radiante e entronado eu interior, que após longas eras de evolução, alcança a realeza espiritual. Aqui na imagem ao lado, eu achei muito bonita essa imagem, é do Salvador Dalí, aquele pintor espanhol. Então, essa cruz ela simboliza macroscopicamente o processo da cosmogênese, quer dizer, da origem do universo. O braço vertical, representando a potência criadora e positiva, ou espírito, né?
E o braço horizontal, a potência criadora, receptiva e negativa, ou a matéria, né? Então, espírito e matéria estão representados aí nesse símbolo, né, da cruz. E no ponto de intersecção está o Logos, né? Como idealizador, manifestador, criador e doador da vida. Ele está como crucificado, muito severamente limitado pela substância fecundada com suas quatro direções do espaço, representado pelos braços da cruz, norte, sul, leste e oeste, né? Então, a crucificação representa isso, a descida, né, do Logos na materialidade da nossa vida, o ponto mais abaixo de tudo. Então, quando acho que todo mundo assistiu já algum filme, né, sobre a vida de Jesus, tem aquele famosíssimo, né, do Mel Gibson. Então, a gente vê ali o ator que representa Jesus sendo deitado, né, sobre a cruz, ele é pego assim a mão e os pés são cravejados, né? Então, esse corpo forçado e esticado na cruz representa o quê? O grande sacrifício, a encarnação na matéria da divindade. Ser pregado na cruz representa a perda da liberdade. Então, esse logos, esse ser puramente espiritual, né, ele fica muito limitado na materialidade. Há um restringimento assim tremendo. A ferida no peito significa a perda da bem-aventurança, né? Ananda, aquele estado de prazer, de gozo mesmo, que é desfrutado, né? Lá nas paragens mais elevadas. A irônica coroa de espinho representa a perda do poder soberano do Logos. Os cravos nos pés, a perda de liberdade pelo espaço. E os cravos nas mãos, a restrição da vontade, pensamento e som. Então, vejam como ocorrem, né, todas essas limitações. E o martelo, né? Na realidade, é a força que impulsiona o martelo, que é a força de vontade do próprio Logos no cumprimento de seu desígnio. É o Logos que ele mesmo está se colocando como instrumento, como sujeito, né? Como sujeito que vai impulsionar, através da sua força de vontade, a sua própria crucificação na matéria. E aqui eu trouxe outra imagem, também do Salvador Dalí, onde mostra a cruz como um cubo aberto, né? Vocês observam, está bem claro isso aí. E o cubo, quando ele fechado, ele é o representante, um quadrado, né? É o representante do quaternário inferior, do corpo, do duplo etéreo, do corpo astral e da mente concreta. Então, portanto, a crucificação de Jesus, o Cristo, é considerada uma descrição alegórica da autoencarnação do Logos imanente na matéria de seu universo e de todos os sacrifícios e restrições que isso deve exigir. João, o dileto discípulo de Jesus, né, que escreve que, inspirado pelo Mestre, durante a crucificação, ele subiu o Monte das Oliveiras e entrou em uma caverna. Isso não quer dizer que João tenha se afastado ali dos pés da cruz, onde ele estava ao lado de Maria, e tenha saído e subido o Monte das Oliveiras e entrado numa caverna. Não, a caverna a gente já sabe que também tem uma representação simbólica de ser aquele lugar onde você interioriza, você o coração, né? O coração, ele não tem 4 cavidades, é lá, no seu próprio coração, não é mais na sua mente que você vai pensar, não, aí você vai sentir. Então, lá, viu o Senhor, ele viu Jesus, que lhe disse: João, a multidão em Jerusalém está me crucificando e me perfurando com lanças e canas, e dão-me fel e vinagre para beber.
mas a ti eu falo, indicando uma cruz de luz como a verdadeira cruz e a de madeira como uma ilusão. Nem eu sou aquele que está na cruz, pois saiba você que eu estou inteiramente com o Pai e o Pai comigo. Então vem esse episódio da ressurreição. A ressurreição de Jesus é vista como a personificação do desabrochamento do princípio de vida do Logos após ter alcançado e passado pelo mais profundo grau de densidade da matéria mineral, simbolizado pela rocha do túmulo. Então, depois de ter mergulhado no mais profundo da materialidade, esse princípio de vida do Logos, então, começa o seu caminho ascendente, seu processo evolutivo. Antes era todo um processo involutivo, era o descenso dessa força na matéria para depois, então, ascender. É aí, na ressurreição, que começa esse processo, essa subida. Ela representa a quebra do poder da matéria sobre o espírito. Representa a quebra do poder da forma sobre a vida e a quebra do poder do mineral sobre a mônada humana. Cada homem ressuscitará para a fase de sua evolução, em que a meta espiritual é compreendida claramente. E muito embora o adepto possa manter o corpo físico, este não é mais um sepulcro, na medida em que o homem assim realizado entra nele e dele se afasta à vontade. Então, à medida que a gente vai evoluindo, essa capacidade de você se dissociar do corpo físico, ela vai se tornando algo natural. Você vai estar no seu corpo físico e vai poder sair dele e se afastar para outras paragens e continuar servindo. O sepulcro vazio e a mortalha descartada retratam o fim do poder da matéria física sobre a consciência humana e, no sentido macroscópico, representa o fim de uma era. Os guardas que estavam ali adiante do túmulo, né, resguardando eles, foi que aconteceu, eles entraram em sono, né? Então, eles estão privados do poder de aprisionar. Quer dizer, o eu espiritual do ressurreto domina os corpos mentais. Então, uma das chaves, né, que foi ensinado pelo Geoffrey, não fala isso, que todos esses personagens externos, eles estão internamente. Então, esses guardas do túmulo, eles estão representando essa nossa parte física densa, que já é incapaz de nos reter, de nos aprisionar. As mulheres discípulas, o desenvolvimento delas as habilitava a estarem conscientes do habitante nos corpos e a aprender a respeito dele, o um imortal. Então, elas foram as primeiras, né, a se depararem, a saber que Jesus tinha ressuscitado. E lá no próprio livro do Geoffrey, quando ele fala das mulheres discípulas, ele enaltece e chega até se aprofundar a ponto de considerar que as mulheres têm o lado direito do cérebro mais desenvolvido, que é o nosso lado intuitivo, e que, por conta delas terem essa facilidade, elas estavam mais, então, capacitadas a testemunharem esse fenômeno. E o caso Tomé, que vocês viram que Jesus, depois, ele se apresentou, né? Ele se apresentou a Maria, as mulheres, a Madalena, tudo, mas depois se apresentou também na casa lá onde estavam os discípulos, exceto Tomé. E quando Tomé chegou, que foi relatado, ele disse, só acredito vendo, né? Resumindo toda a história, só acredito vendo. Então, tem assim, o próprio Jesus, o Geoffrey disse, ele não, que ele cita todos os versos, sabe, lá de Mateus, de Lucas, onde tiver referência, sabe, sobre
esses eventos. Ele diz que Jesus, em nenhum momento, ele repreendeu Tomé por isso. E Geófres explica pelo seguinte, que na filosofia oculta, os olhos correspondem ao intelecto, o ato de ver ao conhecimento obtido pelo uso da inteligência abstrata e da concreta. O sentido do tato refere-se às faculdades de intuição, introspecção e percepção diretas. Então, veja como Tomé ele foi tão cuidadoso. Ele quis sentir, ele quis tocar, ele quis ver com os próprios olhos, né? E ele tocou nas feridas de Jesus, né? Nos estigmas. Então, esse sentido do tato, de ter tocado nas feridas de Jesus, refere-se às faculdades de intuição, introspecção e percepção direta. E diz assim, não só Tomé, mas cada um de nós, cada buscador do conhecimento, é aconselhado a ter certeza do terreno intelectual sobre o qual se encontra e no qual trilha cada passo do caminho. A iluminação espiritual era despertada pela presença de Jesus àqueles que se aproximavam dele. Então, é aquilo que os mestres falam lá aos pés do mestre. A primeira qualidade que devemos desenvolver para entrar na senda é o discernimento. É a gente saber distinguir o que é real do que é irreal, o que é verdade do que é falso, né? E tantas outras considerações que eles tecem. E a ascensão? Humanamente, a ascensão de Cristo ele refere-se à consecução do adeptado pelos homens de todas as épocas, através da evolução natural ou da deliberada autoaceleração na senda para a libertação. Então, no momento que o homem chega ao topo, além de passar pelo fenômeno da transfiguração, né, ele chega a ter um corpo assim mais super refinado, que emana luz, ele vem a ter poderes que o fazem se distinguir, se tornar assim mais elevado do que todos os demais. Isso humanamente falando. E cosmicamente? Cosmicamente, a ascensão se aplica ao fim de uma época ou período criativo, quando a divina vida, essência, espírito, que até então se revelava, é retirada da manifestação objetiva, particularmente nos níveis da forma mental, emocional e física. Então, ocorre esse desprendimento. É como agora, por exemplo, nós estamos na quarta cadeia planetária, no globo D, que é o ponto mais inferior da cadeia planetária, tem o A, o mais elevado, B, C, D, depois E, F, G. Então, nós já passamos do ponto de inflexão. Estamos na quarta ronda, mas estamos na quinta raça. Então, já chegamos lá no fundo e tomamos um impulsozinho para subir. Faltam 2 raças, né? Para concluir nesse período mundial. E o progresso evolutivo, ele nunca é perdido. Cada mônada, ela reemerge na condição alcançada no encerramento do ciclo precedente. Então, na realidade, nunca é um ciclo fechado. É uma espiral que vai se expandindo e se elevando cada vez mais. Os supostos espectadores, né? Aquelas pessoas que viram Jesus se elevar e subir aos céus. São talvez aqueles seres mais avançados do ciclo precedente, os adeptos e os arcanjos, que estão suficientemente evoluídos espiritualmente para serem capazes de ver e compreender o processo cósmico em sua inteireza. Então, só vai contemplar esse fenômeno aqueles que já estiveram no limiar do adeptado e até seres de outro reino, né?
paralelo ao nosso, como os anjos e arcanjos, só vai perceber esse fenômeno justamente as pessoas que já estejam em condições evolutivas de ver e de compreender esse processo. Então, sob elevada exaltação do espírito, o homem espiritualmente desenvolvido, ele torna cônscio de Cristo em vós, esperança de glória, cuja existência é afirmada por São Paulo. E, para encerrar, então, eu estou trazendo aqui um pequeno texto. Licença, gente. Pronto. De Ângelos Silésios. Ainda que Cristo nasça 1 milhão de vezes em Belém, se não nascer dentro de ti mesmo, tua alma permanecerá aflita. A cruz do Gólgota contemplastes em vão, a menos que dentro de ti mesmo ela seja erguida outra vez. Ou simplesmente assim, de que adianta Jesus ter nascido e morrido por nós há mais de 2000 anos, se não fizéssemos renascer em nossos corações? Então, é isso o que esse livro maravilhoso do Geoffrey Hodgson, composto de 450 páginas, que eu resumir nesses 35 slides para vocês. Muita coisa ficou de fora. E, assim, quem tiver realmente gosto para ler, para estudar, é o livro que eu indico. São tantos livros maravilhosos, mas se você ler esse aí, você vai ter uma clareza mental de tudo, de todo o processo em relação ao desenvolvimento e evolução da mônada humana nesse nosso universo. Então, gente, Feliz Natal e viva Jesus!